Olá, tudo bem com você? Perdão ou auto-perdão. Você pensa a respeito? O que é o perdão ou auto-perdão? Como praticar o perdão? O que significa perdoar? Até onde devemos perdoar? O que será que é imperdoável? Será que existe algo imperdoável? Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse tema tão edificante, um tema tão importante e que é diretamente relacionado a esse nosso processo de expansão da consciência, de autoconhecimento e de reforma íntima. Vamos lá então? Perdão. A gente tem no capítulo 135 do livro Fonte Viva, aquela obra maravilhosa do Emmanuel, o tema do perdão com o título Desculpa Sempre, aonde ele traz no início desse capítulo, desse livro, uma passagem de Mateus, palavras do próprio Cristo, em que o Cristo nos diz que devemos perdoar aquele que nos ofende ou que agem contra nós, para que sejamos perdoados pelo Pai Celestial. Na obra ou na série psicológica de Joana de Ângeles, no livro Plenitude, por exemplo, ela trata o perdão como um fator essencial para a saúde psíquica. Na verdade, toda a série psicológica da Joana de Ângeles, o perdão ele tem um peso bastante grande em todos os temas debatidos. Em Filho de Deus, por exemplo, da mesma autora, ela traz uma mensagem chamada Perdoa-te. E aí, neste caso, ela fala sobre o auto-perdão. Lá nesse trecho, nesse capítulo, nessa mensagem, ela trata como o auto-perdão como uma força de romper as algemas com a retaguarda e seguir em frente. Mas vamos começar falando sobre o que é perdão. O que seria perdão? Acho que uma forma mais didática e mais simples para que a gente comece a buscar esse entendimento seria talvez analisar o que não é perdão. A gente incorre em erros em acreditar ao perdão muitas coisas que na verdade ele não é. E isso pode muitas vezes nos dificultar o processo de trabalhar o perdão e de conseguir perdoar. Então eu acho que para ficar um pouquinho mais fácil eu vou começar falando sobre o que não é perdão. Perdão não é esquecer aquilo que aconteceu. Perdão não é concordar com o que houve. Perdão não é simplesmente apagar o que aconteceu. Perdão não é manter junto aquela situação que nos fez mal ou que nos faz mal. Perdão não é ficar junto. Existe uma coisa chamada, quem usa esse termo é a Mayra Rocha, por exemplo, em algumas palestras dela, que se chama distância amorosa. Muitas vezes a gente não consegue conviver com algum determinado tipo de pessoas, mas elas fazem parte, de certa forma, de nosso ciclo íntimo. São familiares, mais próximos. Então a gente, não conseguindo conviver, a gente pode manter uma distância amorosa, mas amorosa. Não é simplesmente retirar aquela pessoa da nossa vida. Mas especificamente sobre o perdão ele não é esquecer. Aquilo que já ocorreu vai ficar na nossa memória, vai continuar conosco.
O perdão não é concordar. Não é porque eu perdoo determinada situação ou determinada pessoa que eu estou concordando com aquelas atitudes dela. Não. Eu posso discordar frontalmente, mas eu consigo exercitar o perdão. O perdão, como citou a benfeitora Joana de Ângeles, seria romper com as algemas da retaguarda. O que significa isso? É eu romper com essa situação que me prende ao passado. O perdão é um presente que nós damos para nós mesmos. Carregar aquelas situações que já aconteceram, que foram ruins, foram traumáticas, aquelas decepções que a gente teve com determinadas pessoas, acontecimentos. Quando a gente foi machucado, foi maltratado, quando a gente foi injustiçado, carregar conosco estas coisas sem exercitar o perdão, elas ficam pesando dentro de nós. É como se estivéssemos arrastando cada uma dessas situações uma bola de aço presa às nossas pernas e ao nosso peito, ao nosso coração. Na mitologia egípcia, por exemplo, a gente tem no Livro dos Mortos uma tela muito interessante que retrata como seria a vida após a morte na mitologia egípcia, em que Anubis, o deus da morte, vem, busca essa alma desencarnada e leva para uma espécie de julgamento. Nesse julgamento é feita a pesagem em uma balança. Em um lado da balança, uma pena, uma pluma, e do outro o coração do desencarnado. E que só passa para o reino superior, só passa para uma condição melhor aquela alma, aquele que o coração não pesa mais que a pluma ou que a pena. Veja que interessante esse ponto da mitologia. O que significa isso? Quando a gente traz conosco mágoas, ressentimentos, lembranças, situações que ocorreram conosco no passado, que causaram para a gente, isso pesa em nosso coração. Isso fica no nosso íntimo, dentro da gente. Essa situação já passou. Mas aí vem o termo ressentir. Ressentir é sentir novamente. E todas as vezes que aquelas situações voltam à nossa lembrança, seja por um gatilho no dia a dia, no cotidiano, em algum assunto que se assemelha ao que aconteceu com a gente ressente novamente tudo aquilo. Vem na lembrança e vem o ressentimento em nosso coração. Muitas vezes nos dá aquele aperto no peito e, dependendo do trauma da situação, uma falta de ar, uma ansiedade, né? Isso realmente é ressentir. E quantas vezes nós vamos ao longo da vida ressentir coisas que já sentimos lá atrás e não temos mais essa necessidade. Então, perdoar é um presente que nós damos para nós mesmos. Não é transformar a pessoa que a gente perdoou agora em um santo, que está tudo bem, está tudo certo, mesmo que essa pessoa não tenha mudado nada, que ela continue sendo a mesma que ela foi anteriormente. O ato da gente exercitar o perdão para com essa pessoa ou com essas situações que aconteceram conosco significa ressignificarmos dentro de nós aquela lembrança e aqueles sentimentos. Perdoar a pessoa ou aquela situação que passou não é algo que se consegue fazer da noite para o dia. O perdão é um exercício. Primeiro, ele é uma escolha. É nós escolhermos nos presentear com essa leveza, nos desacorrentarmos dessas bolas de aço que puxam os nossos sentimentos,
o nosso coração, as nossas vibrações, as nossas energias para baixo. Esses ressentimentos que nos fazem tanto mal. E muitas vezes a gente não lembra direto dessas situações. A gente não traz elas no consciente, cotidianamente. E aí a gente acha que até esqueceu, mas elas ficam no nosso inconsciente. Elas só vão desocupar o nosso inconsciente a partir do momento que a gente conseguir ressignificar isso, trabalhando o perdão. O perdão não é algo fácil para ninguém. Nós precisamos exercitá-lo, fazer essa escolha de dar esses passos, de começar a ver essas situações com novos olhos, com o entendimento de que já passou, de que ficou lá atrás. Foi difícil, foi duro, foi dolorido, mas temos que trazer isso conosco como algo que nos deixou mais fortes. Não como algo que fica nos machucando toda vez que a gente lembra. E isso a gente faz exercitando o perdão. A gente não precisa voltar a conviver com aquela pessoa ou com aquelas situações. A gente não tem necessidade de passar a gostar daquelas pessoas ou daquele tipo de situações. Não, eu não gosto, eu não quero mais, para mim não serve, eu acho que foi errado, eu não acho que foi certo, eu não concordo, eu não acho que você se tornou um anjo, que você mudou ou melhorou, mas eu te perdoo. O perdoar não é ir até a pessoa e dizer para a pessoa e deixar claro para ela que perdoa ela. Se para determinadas situações isso for uma necessidade íntima nossa, de ir e falar e externar isso para a pessoa, façamos isso, não tem problema. Em momento adequado, seguro, de forma tranquila, harmoniosa. Mas não é essa necessidade, sabe por quê? Porque o perdão não é para o outro. O outro tem no íntimo dele, na consciência dele, ou mesmo que ele não tenha consciência imediata, aquilo que ele fez. Você perdoar ele, você não está presenteando ele com o seu gesto. Você perdoar o outro, ou o que aconteceu com você, você está se presenteando. É um trabalho interno. Faz parte da reforma íntima, é lá dentro de nós. Nós precisamos ressignificar e trabalhar esse sentimento em nós. Porque somos nós que estamos caminhando com este peso. E somos nós que vamos nos aliviar e andar com muito mais leveza e harmonia depois de perdoarmos essas situações. Perdoar não é dar um aval para que aconteça novamente. Não. Aconteceu algo, me fez mal, me prejudicou, me judiou. Eu te perdoo, mas não vai acontecer mais. Aconteceu uma vez, eu aprendi, não quero mais, te perdoo, segue o teu caminho, que eu não vou carregar isso comigo. Isso não é para o outro, isso é para nós. Porque vejamos, o ressentir. Quando eu lembro daquela situação que aconteceu e eu ressinto ela de novo, me dá aquela ansiedade, aquela angústia, aquele medo, aquela de algumas pessoas sensação de pânico, aquela tristeza, dá aquela dor que chega a ser física porque parece que espreme o nosso peito. Quem está sentindo isso nesse momento? Sou eu que estou ressentindo, passando por tudo isso, ou é o outro que cometeu as atrocidades ou que cometeu os erros, fez o que fez comigo?
O outro não está ressentindo, quem está ressentindo sou eu. Então eu preciso perdoar aquela situação, perdoar o outro dentro de mim para que eu fique mais leve, para que eu tenha uma vida com mais plenitude, com mais leveza. E aí, como perdoar não é esquecer, quando acontecer, enquanto eu estou exercitando o perdão, quando acontecer de eu relembrar aquela situação, uma questão fortuita aí, surgiu na lembrança aquela situação, eu, ao invés de eu me sentir mal, me sentir pesado, angustiado, ansioso, triste, com raiva, com mágoa, com rancor, eu vou sentir uma coisinha assim que não é muito legal, mas vai passar na hora. Vai ser mais leve. Conforme eu for exercitando o perdão, isso vai ficando cada vez mais leve. Até o ponto que, como é que eu sei que eu perdoei? Não é falar de boca, é um trabalho íntimo. Eu entendo que eu perdoei determinada situação, que eu ressignifiquei aquilo dentro de mim, quando me vier na lembrança e não doer tanto. Ou até mesmo não doer mais. Isso é perdoar. É nós nos livrarmos dessas amarras que nos prendem ao chão. É nós largarmos essas malas, essas mochilas, esses entulhos que carregamos em nossos corações. De situações conscientes e até de situações que estão guardadas lá no inconsciente. Mas é um processo que a gente tem que fazer com calma, sem pressa, com tranquilidade, aos poucos. Uma forma que ajuda a gente perdoar, vamos dizer assim, um determinado tipo de pessoas que agiram muito mal contra nós, é talvez analisarmos que aquela pessoa ou ela não estava bem naquele momento, ou aquela pessoa não está bem. Ela é uma pessoa doente, doente sentimentalmente. É uma pessoa que não tem o controle das suas emoções. É uma pessoa que não tem consciência da própria vida e das próprias atitudes. A gente pode ver aquelas pessoas que nos magoaram, nos pisaram, nos machucaram, nos prejudicaram como malvadas, sim. Algumas são malvadas, realmente. Mas aí não deixa de ser uma pessoa doente. Aí sim é que reforça essa nossa visão. Porque o mal, ele é uma doença do ser humano. A pessoa sã, a pessoa em sua plenitude, o ser humano consciente que está bem, o ser humano saudável, psiquicamente, emocionalmente, ele não é mau. Ele pode ser ignorante de determinadas coisas. Nós cometemos diversos erros na nossa vida por ignorância nossa, por a gente não ter conhecimento de um caminho mais adequado, ou por a gente não ter consciência muito bem daquilo que estava fazendo, que pode prejudicar a outra pessoa, ou a sociedade, ou o mundo como um todo, né? Pela ignorância nós pecamos, nós erramos. E os outros também. Perdoar, de novo, não é a gente perdoar aquela pessoa e aquela pessoa por isso está livre de qualquer situação. Não. Isso é um caso entre ela e a divindade, o Criador e Deus. E não é querer que o Criador puna aquela pessoa, porque isso não é perdoar também. É entregar nas mãos de Deus. A responsabilização pelaquilo que aconteceu vai chegar em algum momento.
como a responsabilização pelas coisas que aconteceram que a gente causou. E daí entramos no auto-perdão. O auto-perdão, ele é fundamental. Por quê? Se eu não tenho condições de me perdoar pelas minhas falhas, pelos meus erros, se eu não tenho condições de perceber que ontem eu era uma pessoa diferente, que hoje eu não sou mais o que eu era antes, se eu não tenho condições de me analisar desta forma, de que antes, lá atrás, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, por isso eu cometi aqueles erros, se eu não consigo me ver desta forma e me perdoar pelo que já passou, entender que já passou, eu não vou conseguir perdoar ninguém. Então o auto-perdão, ele é fundamental. Mas o auto-perdão também, ele não é uma ilusão de que simplesmente eu vou dizer, não, tá, então não me condeno por nada, tudo que eu fiz estava certo, tá certo, coisa assim. Não. Lembrando de novo, o auto-perdão é a mesma coisa. Perdoar não é concordar. Perdoar não é dizer que estava certo. Perdoar não é permitir que se repita. Isso se aplica a nós também. O entendimento é o mesmo, tanto a nós quanto aos outros. Como disse Jesus, lá em Mateus, que eu citei no início. Perdoamos os outros para que Deus nos perdoe também. Então a gente precisa nos perdoar também para que a gente aprenda a perdoar os outros. É um entendimento, é uma questão de consciência, é uma questão de trabalho emocional, de exercício diário, de ressignificação daquilo que trazemos dentro de nós. Aquilo que a gente fez lá atrás, por mais terrível que seja, pode ter sido o erro que for, nós precisamos nos perdoar. E nos perdoar não significa concordar que o que fizemos estava certo. Não. Nos perdoar não é admitir que a gente possa fazer novamente. E nos perdoar não é esquecer, passar uma borracha e esquecer, não. Nos perdoar significa que nós, hoje, olhamos para aquele evento, entendemos que não foi bom, não foi legal, foi errado, mas que nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje, ou nós não dávamos valor para determinadas coisas na vida como nós damos hoje, e que aquilo que a gente fez não foi bom, não foi legal, mas já passou. Porque hoje nós não somos mais aquele que nós fomos. E hoje nós não faríamos isso. Em hipótese nenhuma. Então nós nos perdoamos, nos livramos dessa culpa, não podemos carregar culpa. E damos um passo adiante. Seguimos mais leve. Mas isso é um exercício diário. Não podemos lembrar do passado, do nosso passado, e sentirmos culpa. Chico Xavier tem uma frase fantástica sobre isso. Ele nos dizia: embora não possamos voltar atrás e fazer um novo começo, podemos começar agora e fazer um novo final. E se formos falar de evangelho, lembramos do exemplo do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Quando na estrada para Damasco, ainda sendo Saulo de Tarso, ele cai, ele tem uma visão do Cristo. E tomando consciência de todas as atrocidades que até ali ele vinha cometendo, ele não mergulha num estado de culpa, de depressão, de autocondenação ou punição. Ele
entende dentro de si o que aconteceu até ali, toma consciência de todas as atrocidades e todos os erros que ele cometeu e diz assim para o Cristo: Senhor, o que queres que eu faça? Essa é uma lição maravilhosa de auto-perdão. Vale a pena refletirmos sobre isso. Então, perdão e auto-perdão. Um item fundamental nessa nossa jornada de autoconhecimento, de reforma íntima e de expansão da nossa consciência. Espero que você tenha gostado do conteúdo. É um resuminho, uma reflexão para a gente poder pensar ao longo dos dias. Bem simples. Se você gostou, está curtindo o conteúdo, curte, comenta, compartilha. Isso não é um exagero pedir, porque realmente é muito importante. E por favor, se inscreve no canal. Se inscrevendo no canal, você não perde os novos conteúdos e ajuda a plataforma a entender que é um conteúdo relevante. Certo? Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E muito obrigado por você estar aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Gratidão.